Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma palavra de Deus com o tema Tenha bom ânimo nessa geração de desânimo. É isso mesmo, estamos passando por um período muito difícil por todo mundo, pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico, com tantas doenças psicossomáticas que têm afligido a humanidade. E, inclusive, também as pessoas que congregam, as pessoas que são evangélicas, as cristãs. Mas então, diante dessa situação no mundo inteiro, de um desânimo coletivo, como nós podemos ter bom ânimo em tempos difíceis? Como nós podemos ter fé, ter alegria e ir vencendo esses desafios do dia a dia? Então, vem comigo para esse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Eu quero ler um texto para você que diz assim, Jesus falando em João, capítulo 16, versículo 33. Ele fala assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aqui é, a paz que nós procuramos, nós encontramos em Jesus. Por isso que no início do texto ele fala, eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então em quem que nós teremos paz? Em Jesus. Ele fala, olha, no mundo vocês terão aflições. Essas aflições, esses problemas, não é só para você, não é só para mim. O mundo todo, cada pessoa tem os seus problemas, as suas aflições, os seus desânimos, as suas angústias, as suas tristezas. Mas olha só o que Jesus vai continuar dizendo. Mas tenham bom ânimo. É necessário nós termos bom ânimo. Porque as aflições, o que elas querem fazer? Muitas vezes, aí entra o mal. O mal aproveita disso para querer jogar justamente o contrário do que Jesus está pedindo para nós. Jesus está pedindo para a gente ter bom ânimo. Aí o que o maligno quer fazer? Jogar desânimo em cima de você. E esse desânimo vai atrapalhar a sua fé, vai atrapalhar o seu esforço, vai atrapalhar a sua rotina e te fazer perder. Porém, Jesus ele conclui o versículo dizendo assim, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer é, você precisa olhar para ele porque ele é a sua referência. É através dele, do exemplo dele, da história dele, que ele é um grande vencedor, que você vai ter motivação para você também vencer a aflição que você está passando. Então era isso que Jesus está falando. Olhem para mim, em mim vocês vão ter paz. Olhem para mim, em mim vocês vão ter bom ânimo. Olhem para mim, em mim vocês vão vencer o mundo. A Bíblia fala também no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, o seguinte. Deus falando para Josué. Josué foi escolhido por Deus para ser o substituto de Moisés. Moisés havia morrido, Moisés teve a missão da parte de Deus de tirar o povo de Deus lá da escravidão do Egito e levar eles para uma terra prometida, uma terra de prosperidade, terra que mana leite e mel. Mas Moisés morreu, só que Deus escolheu Josué para ser o seu substituto. E Josué foi responsável para levar o povo a tomar posse da terra prometida, a terra da prosperidade, a terra do leite e mel. E aí Deus fala para Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, não te mandei eu? Deus está falando, Josué, fui eu que te mandei. Aí Deus fala assim para Josué, olha, primeiro, Josué, esforça-te. Você precisa se esforçar, continuar se esforçando. Vai ter luta? Vai. Vai ter aflição? Vai. Mas se esforça que você vai vencer. Também Jesus ensinou lá no Novo Testamento o seguinte, que o reino dos céus é tomado pelo esforço, é alcançado pelo esforço. Então você precisa se esforçar para você conseguir, para você vencer, para a porta se abrir. Você se esforça, faz a sua parte. Era isso que Deus estava falando para Josué. Josué, se esforça, Josué. Foi eu que te mandei. A segunda coisa que Deus falou para Josué foi, Josué, tenha bom ânimo, porque diante dos desafios, das lutas, das batalhas, o mal vai querer jogar desânimo, Josué, em cima de você. Mas você precisa ter bom ânimo. Então, para você vencer, você precisa se esforçar, fazer a sua parte. Você precisa também de ter bom ânimo. Às vezes, as dificuldades, as fases difíceis da vida,
vai querer te colocar para baixo, te desanimar, te entristecer, te destruir, te derrotar. Mas pega o que Deus está falando para Josué. Josué, foi eu que te mandei, então vai, confia. Josué, se esforça, levanta, faça a sua parte. Josué, tenha bom ânimo, não desanime, Josué. E Deus ainda fala mais assim para Josué: Josué, não temas e nem te espantes, porque muitas vezes o mal vai querer fazer com que você fique espantado, fazer com que você fique o quê? Temendo. Mas isso é uma estratégia do mal. Por isso Deus está falando para Josué: Josué, se esforça-te, tenha bom ânimo, não temas nem te espante. Por quê? Porque eu, o teu Deus, estarei contigo por onde quer que tu andares. Essa palavra é muito forte. E foi assim que aconteceu. Josué, ele obedeceu a Deus. Ele teve muitas batalhas, muitas guerras. Venceu essas batalhas, venceu essas guerras. Ele se esforçou, teve bom ânimo. E ele, no final, ele conquistou a terra prometida. A terra da prosperidade, a terra que manava leite e mel. A Bíblia fala que por todos os dias de Josué, o povo serviu a Deus. Então ele foi um governante, ele foi um líder por excelência que agradou a Deus. Então, assim como Deus disse para Josué, Deus está falando para você nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Deus te enviou, se esforça-te, tenha bom ânimo, não temas nem se desanime. Certa vez, Jesus ele estava ali recepcionando uma grande multidão, porque por onde Jesus passava, uma multidão seguia a ele. Mas então ele despedindo aquela multidão, ele disse para os seus discípulos: vocês entrem no barco e vão para tal lugar. E os discípulos obedeceram. Jesus continuou despedindo a multidão, foi ao monte para orar. E a Bíblia fala que veio uma grande tempestade. Olha, veio um tempo de aflição, um tempo difícil para aqueles discípulos que estavam naquele barco, naquele lago ou mar. E aí aquela grande tempestade, o texto bíblico diz que Jesus, vendo-lhes a dificuldade de remar, porque Jesus ele vê as suas aflições, ele vê a sua dificuldade de remar. Às vezes você está enfrentando uma tempestade, um momento muito difícil. Deus está vendo isso e ele vai te socorrer. A Bíblia fala que ele é o socorro presente no dia da angústia. Então o que o texto diz? Que Jesus, vendo a dificuldade dos discípulos de remar, ele foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E aí o que acontece? Quando você está enfrentando uma aflição, por isso que Deus falou para Josué, lembra de Josué? Josué, se esforça-te, tenha bom ânimo, não temas nem se espante. Às vezes na aflição, a sua mente vai querer te enganar, você vai ficar espantado. Então quando os discípulos estavam no barco, olhando aquela pessoa que vinha caminhando entre as águas, em cima das águas, eles se espantaram e começaram a falar: é um fantasma, é um fantasma. E aí Jesus chega e fala o que para eles? Tenha um bom ânimo, não temas, sou eu. Olha só, a mesma palavra que Deus falou para Josué lá no Antigo Testamento: Josué, eu não te mandei e você ir para essa missão e você está me obedecendo, se esforça-te, tenha bom ânimo, né? Não temas e nem se espante. Sou eu que estou contigo, Josué, estarei contigo onde quer que andares. Aí Jesus agora no Novo Testamento está replicando o que Deus fez lá com Josué no Antigo Testamento. Sou eu, pessoal, foi eu que mandei vocês. Não temas, tenha bom ânimo, estarei com vocês, estou com vocês. Aí Pedro fala assim: Senhor, se és tu, então me permita ir andando também para te encontrar em cima das águas, andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E aí Pedro foi andando sobre as águas. Só que quando Pedro tira os olhos de Jesus e olha para o vento contrário, ele começa a afundar. E é isso que acontece. Quando você tira os olhos de Deus, os olhos de Jesus, os olhos da palavra de Deus, você começa a naufragar, começa a afundar, começa a perder. Então mantenha os seus olhos em Deus, mantenha os seus olhos em Jesus, para você continuar andando em cima da tempestade. Só que Pedro também nos ensina algo, que quando ele estava afundando, ele pediu socorro a Deus. Ele: Senhor, me socorre. Jesus prontamente ergue as mãos e puxa Pedro ali para cima das águas novamente, coloca ele no barco. E o que nós aprendemos aqui? Se você está afundando, se você está desanimado, se você está triste, se você está lá embaixo, às vezes depressivo, ansioso, angustiado,
tá assim, parecendo que vai morrer, sem força, sem fé, sem esperança, sem vontade de fazer nada, clame pelo socorro de Deus. Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Se a gente clamar a Ele, Ele nos socorrerá. Faça como Pedro, clame a quem pode te ajudar. Clame a Jesus, clame a Deus, que Ele vai te socorrer. Ele vai estender a sua mão poderosa para te tirar do lugar de sofrimento, do lugar de desânimo, do lugar de tristeza, do lugar de derrota. Deus, ele vai te colocar no lugar seguro. Então Jesus colocou Pedro no barco novamente e falou assim: homem de pequena fé, porque muitas vezes o mal quer tirar a nossa fé. O mal quer arrancar a nossa fé de dentro de nós. Porque um homem, quando ele perde a fé, aí ele perde a esperança. Então você precisa ter a fé é a certeza e a convicção daquilo que você espera alcançar da parte de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Está lá em Hebreus capítulo 11 que fala sobre a fé. E no versículo 6 fala isso, que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então, homem de Deus, mulher de Deus, tenha fé, tenha bom ânimo, se esforça. Não se espante, não fica temeroso diante das aflições, diante das dificuldades, das tempestades da vida. E aí Jesus foi lá, socorreu, salvou e ainda ordenou: aquieta-te mar, aquieta-te vento, e houve uma calmaria. Por quê? Porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia fala, já agora para a gente concluir, que Deus, ele é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Juntamente com a tentação, Deus nos dará livramento pelo qual nós possamos suportar aquelas tentações e ter um escape, ter uma saída, resolver, solucionar. E quem faz isso é Deus. Por isso você precisa, como Josué e como Pedro, ter bom ânimo, confiar em Deus, obedecer a Deus, fazer a sua parte, se esforçar e manter a fé. A fé que você vai conseguir, que você vai dar a volta por cima, que você vai sair dessa tempestade, que você vai sair dessa batalha e vai sair vencedor. Amém, homem de Deus? Amém, mulher de Deus? Que Deus te abençoe, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê força. E curta, compartilhe, comente, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo.